carteira a semana passada e fizemos um compromisso de 7 terças-feiras, sem faltar uma, e 7 domingos pela manhã, sem faltar uma. Meu Deus, com esse tema, desencosta encosto. O encosto, ele precisa desencostar das famílias, das casas, dos lares. E nós pregamos a semana passada, e falamos, meu Pai, que o encosto, ele habita em casas vazias. O encosto, ele entra em lares. E Jesus disse, quando o encosto, ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares. E depois ele diz, voltarei para a minha casa. O encosto, ele cria uma afinidade com a pessoa que ele chama minha casa. Mas, na verdade, ninguém foi feito para ser casa de encosto. O Senhor criou o homem para ser o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito, a moradia do Eterno, do Todo-Poderoso. Então venha morar em nós, faça morada em nós. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Podem sentar, por gentileza. Atos 19. Pessoal, nós tivemos no feriado agora, nesse 1º de maio, né? Tivemos 10 horas de treinamento de coach, foi muito bom. Nós tivemos 18 alunos, 18, fizemos inscrição para 18, faltaram 4. E foram 10 horas de treinamento, assim, muito forte. A gente teve um feedback no outro dia. Eu pedi que a nossa secretária ligasse para todo o pessoal que participou, para ouvir deles o que é que eles acharam, para a gente ter esse feedback de melhoria já, porque nós estamos com o próximo marcado. E eu fiquei tão surpreso, todo mundo, bispo, foi bênção demais, né? Uma pessoa levantou no outro dia e falou, eu precisava de uma coisa, eu nunca tinha participado de uma reunião dessa. Só para você ter uma ideia, nós tivemos o pastor Abdias, que veio de Firminópolis, teve um parlamentar, um vereador da cidade de Firminópolis, se inscreveu, ele não é evangélico, eu não sabia, e é coach cristão, né? A metodologia do coach e o cristianismo ajuda a você a se organizar a sua vida. Quem é você? O que você vai fazer da vida? Está o Giovanni que participou, a esposa também. Onde você está hoje? Onde você quer chegar? Quando é que você quer chegar? O que você precisa fazer para chegar lá? E nós traçamos ali algumas ferramentas bacanas, muito bacana. E nós tivemos ali um dia de treinamento, de empoderação, de ministração. Foi muito forte, muito forte. E o pessoal do feedback ficaram maravilhados. E esse parlamentar disse, rapaz, eu falei, como é que eu vou ficar ouvindo o bispo 10 horas pregar? Eu vou dormir, eu vou cansar. E ele disse assim, eu pensei que era pregação, mas é 20% pregação, 80% é dinâmica, é prática, né? E o pessoal que veio ficou muito motivado. Já as inscrições estão abertas para o módulo 2. O módulo 2, olha aqui, é diferente. O módulo 2 nós vamos bater pesado, como vencer a timidez. Como vencer a timidez de falar em público. Você sabia que o segundo maior medo do mundo é o medo de falar em público? Só perde para a morte. O segundo maior medo do planeta é o medo de falar para as pessoas. Tem gente aqui que se eu chamar... Tem gente aqui que se eu chamar você aqui na frente para você falar, você dá vertigem, fica branco, passa mal, dá tremedeira, as vistas escurecem. E eu vou trabalhar isso, como ressignificar a sua vida. Você sabe qual é o meu medo de falar em público? A minha timidez? A minha timidez começou com 5 anos de idade. Numa sala de aula, quando a professora me chamou meu nome, que eu não vou chamar, mas ela me chamou na frente para eu poder fazer a leitura. E quando eu peguei o livro de português para fazer uma leitura pequena, tinha uma figurinha do lado, simples, eu sabia ler. E na hora que eu fui fazer a leitura, eu errei a primeira frase, eu travei. E todo mundo na sala de aula riu. E uma menina falou, ele é burro, ele não sabe ler.
E eu chorei, eu não consegui fazer a leitura. E a professora falou, senta lá, e chamou o outro. Naquele dia, eu comecei a fugir da aula de português. Naquele dia, eu não queria mais aprender. Eu não queria mais fazer a leitura. E eu comecei a ser um foragido da escola. Perdi o prazer pela escola. Irmãos, aí eu já vinha de uma família arrebentada. Um camarada que já tentava se vencer. Depois de uma dessa na sala de aula, eu fiquei com bloqueios. 18 anos de idade, eu me converto, entrego a minha vida a Jesus. Tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Então a minha vida foi com esses bloqueios. Quem entende? 18 anos, eu entrego a minha vida a Jesus, começo a pegar aula de obreiro, e aí diz que eu tenho que discipular as pessoas. Aí eu começava a tremer. E que eu tinha que ler o versículo da Bíblia. Minha primeira reunião de discipulado, o Genivaldo foi comigo, e toda semana ele fazia. Aí teve uma semana que já para começar, me colocar para discipular, o Genivaldo falou, você vai fazer a leitura do versículo hoje. E eu explico. Olha ele fazendo, me ajudar a perder o medo. Quando eu mandei a pessoa abrir o livro, eu mandei a pessoa abrir o livro, a Bíblia no livro de Eclesiastes. Êxodo, eu mandei Exodo, e eu sabia que era Êxodo, mas eu falei Exodo, de tão nervoso que eu fiquei. E aí ele com sabedoria, o Genivaldo, não, ele está começando agora, é assim mesmo, todo mundo deixou ser mais natural aquilo. Mas olha os bloqueios, as lutas que eu tive que vencer. E eu vou trazer uma ferramenta que é ressignificar. Onde foi que criou esse bloqueio em você? Hoje eu estava pensando isso, porque hoje eu entendi das minhas lutas para poder ministrar. Eu já ministrei num congresso para 3.000 pessoas. E quando eu subi no púlpito que estava 3.000 pessoas, como foi que eu me senti? Como foi que eu me reagi? O que é que eu fiz para conseguir pregar para 3.000 pessoas? A mesma coisa que eu prego para 30, para 300 ou para 3 pessoas. Amém? Então nós vamos trazer uma dinâmica em cima disso, uma ferramenta, e a gente vai estar lhe ensinando, eu vou estar te passando algumas coisas que vai ajudar, são chamados de moletas. Programa de televisão. Como é que eu vou fazer o programa de televisão? O apóstolo Daniel disse, você vai comigo, tinha 15, me escolheu. Irmão, eu não dormi de noite. Na hora que a gente foi entrar no ar no estúdio, isso aqui estava lavado de suor, tão nervoso que estava. Ia fazer um programa de televisão na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E aí eu fui para entrar no ar. Então tem algumas muletas que a gente prende, que a gente consegue, que vai nos dar segurança, que o povo em casa não sabe, mas que a gente tem. E a gente vai estar trabalhando isso. Como ter maior segurança, como vencer a timidez. E a gente vai estar trabalhando para poder te ajudar a ressignificar. Amém ou não amém? O meu bloqueio foi esse. Pergunta ao seu irmão, diga, e o seu, qual é? Todo mundo tem um bloqueio em alguma coisa, em alguma área. Tem gente que se acha feio. Tem gente que não consegue falar. Tem gente que não consegue falar porque acha que os outros vai rir. Por quê? Porque um dia alguém riu dela também, eu não sei. Então a gente vai tentar encontrar o bloqueio, ressignificar, para você reprogramar a sua vida, para você, jovem, adolescente, senhor, senhora, viver uma vida melhor. Então, vencer a timidez, como falar bem, como falar em público, né? Como desenvolver uma mensagem, a gente vai trabalhar nisso. Como chamar a atenção de uma pessoa e ela não ofender. Isso eu aprendi na faculdade. E na faculdade é assim, você faz a leitura lá e tem que dar aula. E o professor me chamou, eu dei a aula sobre o feedback burger. Feedback de melhoria. Como dar um feedback para a pessoa, dizer, você precisa melhorar nisso. Então tem uma técnica que a neurociência apresenta, e eu vou ensinar para vocês, e nós vamos fazer na prática, nós vamos dar um feedback de melhoria no meio de todo mundo, e isso nessa formação, nesse módulo 2, que nós vamos ter agora. Amém ou não amém? As inscrições já estão abertas, a esposa do pastor Alisson já está pegando os nomes de quem vai fazer as inscrições para esse próximo dia de treinamento. Dê um aplauso a Jesus por isso. Atos 19. Então você que quer, no final já... Só podem ser 20 pessoas, eu não posso passar disso, a sala não comporta mais. Então, quando chegar às 20 pessoas, nós não vamos mais fazer as inscrições. Então, garanta já a sua. Dê o seu nome, e aí você já vai
O treinamento é de graça, só paga a matrícula, você já vai juntando o dinheiro da matrícula. Uma aula dessa aí, você vai pegar na faculdade, é R$1.000. Você vai pegar um treinamento desse, é R$2.000. Um final de semana é R$3.000. E a gente vai passar algumas coisas que eles usam na faculdade para você. Atos 19, verso 13. O tema é desencosta, encosto, desencostando o encosto. Verso 13 diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham encostos, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, eu te expulso encosto, por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. O cara era respeitado, um religioso top, na cidade em Éfeso. O Éfeso, só para você ter uma ideia, era mais ou menos igual a Bahia. A macumba em cada esquina tinha um misticismo religioso. O ministério de Paulo explodiu em Éfeso. Por quê? Em Atos 19, a Bíblia diz que quando o evangelho chegou lá, a demanda era tamanha, em Éfeso, a demanda era tamanha, que Paulo não tinha obreiro suficiente para expulsar demônios, que ele mandava lenços e aventais. Diga, uau! Mandava lenços e aventais, e dizia, vai lá, porque tem um endemoniado lá, uma pessoa possessa, tem uma pessoa doente. Aí Paulo não dava conta de ir para lá e para cá, era um misticismo religioso. Se você continuar o capítulo 19, você vai ver que quando eles se convertiam, eles pegavam os livros de magia, de bruxaria, de rituais macabros, livros de invocar entidades. Quando eles se convertiam, eles pegavam as bíblias satânicas e queimavam em praça pública. Era uma cidade muito carregada, parecendo Goiânia, muito carregada, carregada de encosto. E o evangelho chegou lá, diga amém, diga glória a Deus, porque o evangelho de Jesus tem poder para quebrar a maldição, tem poder para desencostar o encosto. É o evangelho de Cristo que tem esse poder. E Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de mandar os lenços, os aventais, do uso pessoal. E os doentes eram curados. E os demônios eram expulsos. Digo aleluias. E a Bíblia diz agora em Atos 19, e alguns, verso 13, versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, encostos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo, olha a fama de Paulo, ficou tão forte, que os filhos desses sacerdotes saíam. Quem já assistiu aqui os Caça-Fantasma? Já assistiu aí? Passa ainda os Caça-Fantasma, jovens? Passa mais não, né? Passa não, senhora? Tá por dentro, hein, senhora? Já assistiu muito? Ei, menino, matava a aula para poder assistir os Caça-Fantasma. Não passa mais Caça-Fantasma. Pois é. Esses jovens eram mais ou menos uns caça-demônios. Eles saíam procurando casas de pessoas endemoniadas. E como é que eles faziam o desencosta-encosto? Eu te expulso no nome de Jesus, do Deus a quem Paulo, porque a fama de Paulo se espalhou por toda a região. Ele que chegou com um trabalho de libertação lá. Eu exorcizo vocês na fé em Jesus, no nome do Deus a quem Paulo prega, para expulsar os demônios. Aí o que aconteceu? Verso 14, os que faziam isso eram quantos filhos? 7 filhos de quem? De Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Sacerdotes eram os religiosos. 7 filhos de religiosos. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço Jesus.
e bem sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Pergunta ao seu irmão, diga, quem é você? Olha o que é que o diabo respondeu. Presta atenção, olha o que é que o diabo respondeu. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vocês eu não conheço não. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vocês eu não conheço não. Uma vez, eu lembro que o apóstolo Daniel, numa reunião, ele falou bem assim, não irmão. O apóstolo falou bem assim, é eu, você, Deus e o diabo. Nós estamos aqui agora, eu, você, Deus e o diabo, porque o diabo conhece. A gente pensa que nós só somos conhecidos no céu. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sabe onde que ela é conhecida de fato e de verdade? No inferno. Um verdadeiro profeta, ele é conhecido no céu, digo amém, porque os anjos conhecem, Deus conhece, o Espírito Santo conhece. Ele é conhecido também na terra. As pessoas conheciam Paulo, digo aleluias. As pessoas viram o testemunho de Paulo, a fé de Paulo, a vida de Paulo. E Paulo, quando chegou em Éfeso, irmão, o evangelho chegou com poder e glória naquele lugar. E a fama crescia por toda parte. E o evangelho foi propagando e pessoas iam se convertendo cada vez mais. Então Paulo era conhecido no céu, Paulo era conhecido na terra e era conhecido no inferno. Conhecido no céu, na terra e no inferno. Quando eles foram expulsar os demônios olhou e falou, vem cá, sei quem é Jesus, e presta atenção no que ele está dizendo aí, sei quem é Jesus, e esse bem sei, isso vai além do que você dizer, eu sei quem é o missionário Alisson, eu sei quem é o Luciano, eu sei quem é o pastor Marco. É uma coisa. Agora, se eu virar e dizer assim, eu bem sei quem é o missionário Alisson, quer dizer que eu conheço coisa que vocês não conhecem. Quando eu digo eu bem sei quem ele é, eu estou dizendo que eu bem sei, eu estou falando com propriedade. Eu sei dos bastidores da vida dele. Conseguiu entender? Olha o que é que o diabo falou. Eu conheço os bastidores da vida do apóstolo Paulo. Irmãos, meu Deus do céu, às vezes a gente engana o pastor engana ou não engana? Engana o pai, engana a mãe, a gente engana o irmão, a gente engana a esposa. É difícil enganar uma esposa, mas ainda engana, porque mulher, a gente engana muita gente, mas a gente não consegue enganar Deus e nem o diabo. Eu até lembrei, Floresval, aqui agora, lembra daqui? Quando a gente começou o Projeto 70, vou falar, Floresval, ele contou uma ilustração, a gente começou com o Projeto 70 de casa em casa, e aí a gente pegava a casa de uns irmãos, e o Projeto 70 era na casa daqueles irmãos, reunia só os líderes, os 70. Aí uma vez o Floresval disse assim, rapaz, eu precisava voltar para Jesus, era uma época que ele estava afastado, eu precisava voltar para Jesus, eu dizia, eu vou voltar para Jesus, mas não conseguia, o diabo ouvia. Aí eu dizia, eu vou voltar, o diabo ouvia e não dava certo. Aí quando foi um dia, ele disse que, não vou falar mais nada não, vou dizer que está difícil, vou dizer que está complicado. Aí quando o diabo foi ficando quieto, achando que eu estava acreditando naquilo, eu fui lá e dei uma rasteira nele e voltei para Jesus. Aí eu enganei o diabo, aí ninguém aguentou não, na reunião. Você lembra disso, professor? Aí quando a galera virou, então você enganou o diabo. Ele falou, aí ele pensou que eu ia desistir. Não, mas eu já estava programando na minha mente, agora eu voltei para Jesus. Aí não deu tempo para ele me derrubar mais. O demônio disse, eu bem sei quem é Paulo. Olha nos olhos, diz que os olhos é a janela da alma, a Bíblia ensina isso, né? Quando você olha nos olhos, você vê a alma da pessoa. Olha nos olhos de alguém e diz assim, o diabo bem sabe quem é você. Até para falar dá trabalho, não dá? Não dá trabalho? Quando você olha nos olhos de alguém, quando você fala, e quando a pessoa pisca o olho ou vira a cabeça, é pior ainda, porque está devendo. O verso 15, respondeu porém o espírito maligno, o encosto, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O verso 16 diz o que aí? Gente, olha como é forte isso, saltando neles o homem que tinha o encosto,
apoderando-se de quantos? Eram quantos que estavam lá fazendo o exorcismo? 7, 5 deu na canela que conseguiu escapar. O encosto pegou quantos? Pegou 2. Pensa aí nos meninos que correm. Na hora que o cara pulou, 5 desapareceu, mas conseguiu pegar 2. E os 2 que o encosto pegou, o que é que eles fizeram? Pegando 2, de tal maneira o alcançou, que pôde mais do que eles, nus e feridos ficaram naquela casa. E foi isso o que? No verso 17. Notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome de Jesus era engrandecido. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando o encosto não desencosta, nós estamos num tema desencosta. E por que às vezes o encosto não desencosta? Quando o encosto não desencosta, o que é que eu devo fazer? Seria um tema bom para a gente poder abordar. Quando o encosto não desencosta, porque o cara foi lá e disse, desencosta encosto, sai encosto. E o encosto não desencostou. O encosto falou, eu saí? Eu saí? Por quê? Aí eles disseram, desencosta encosto, no nome do Deus a quem Paulo serve. No nome de Jesus a quem Paulo serve. O encosto não desencostou. Vira para o seu irmão e fala, e aí, quando o encosto não desencosta? Você já teve essa sensação que o encosto não quer desencostar? O encosto encostou em uma área sua e ele não quer sair? E nós já falamos aqui a semana passada, o encosto é um espírito obsessor que apodera-se das pessoas, trazendo sofrimento, miséria. E às vezes esse encosto está na pessoa, às vezes o encosto está em determinada área da vida da pessoa, e a área da vida da pessoa vira um inferno. E você vem para sexta-feira e diz, desencosta, e o encosto não desencosta. Por que então que o encosto não desencosta? O que eu devo fazer para o encosto desencostar? Primeiro, por que o encosto não desencosta? Por que o encosto não desencostou aqui? O encosto falou, o encosto trouxe a revelação, disse, ó, é o seguinte, eu não vou sair não. Se fosse Paulo eu saía, porque eu bem sei quem é Paulo. Bem sei quem é Paulo. Sei quem é Jesus. Mas vocês não são conhecidos no inferno. Eles não tinham vida com Deus, não andavam com Deus, não tinham vida com Jesus. Vocês estão entendendo isso? Irmão, a maior tragédia que existe é uma pessoa querer trabalhar com libertação, com pendência, com cão. A maior tragédia que existe é alguém querer dizer, desencosta encosto. O encosto falar, eu desencostar, nós dois estamos assim, ó. Você faz o que eu quero. Você é meu peixe, você é meu coligado. O encosto chega e fala, e aí peixe? Ele não desencosta. E os bastidores da nossa vida ninguém sabe, mas Deus sabe, o encosto sabe. Não tem como eu ter sucesso no ministério de libertação, como diz um ditado carioquês, se eu tenho um rabo preso com um cão, rabo preso com um diabo. O encosto não vai desencostar. Entenderam, gente? Eu digo desencosta encosto, mas eu estou mentindo. Eu digo desencosta encosto, mas eu faço coisas que não agradam a Deus. Eu digo desencosta encosto, mas eu tenho dívida, pendência com ele. Tem como esse encosto sair? Ele não sai, mas não é só isso que ele não sai. Olha aqui para mim, presta atenção, por favor. Não é só não sair. A Bíblia diz, o encosto pôde mais do que ele. E a sensação que alguns têm, fala assim, bispo, parece que o diabo está mais forte. Porque eu oro, eu digo, sai, desencosta. E a Bíblia diz aqui, e o encosto pôde mais do que eles. Ninguém vence o encosto na força do braço. Ninguém vence o encosto na sua capacidade intelectual. O encosto se vence pela fé em Deus e com a vida no altar. Digo amém. A Bíblia diz aqui, o encosto pôde mais do que eles. Eu não aceito o encosto ser mais do que eu, não. Porque o Deus que habita em mim é forte, é poderoso. Eu não posso aceitar o encosto ser mais do que eu no meu casamento. Eu não posso deixar o encosto ser mais do que eu na minha família, na minha casa. Eu não posso deixar o encosto ser mais do que eu nessa igreja, nesse ministério. Eu não posso aceitar, porque eu creio num Deus grande e poderoso. Então tem que brotar dentro de mim uma revolta e dizer, eu não aceito esse encosto ser mais. Por isso que eu não desisto. Por isso que eu vou à frente. Eu não desisto, porque o meu Deus é mais do que ele. E em Cristo Jesus
Jesus, eu posso todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada. Pôde mais do que eles, e não só pôde mais do que eles, correu atrás de 7, pegou 2, e os 2 que pegou deu uma peia. Isso aconteceu uma vez na Bahia, um obreiro, não foi do nosso ministério, que no nosso ministério não acontece isso. Só não vou falar o nome. Mas ele foi para expulsar o demônio falou, não, você está de brincadeira comigo. Você? Ele falou, eu mesmo. Você vai me expulsar? Ele falou, eu mesmo. Aí quando ele falou eu mesmo, a mãe falou, não acredito. Você é doido. Rapaz, você faz o que eu quero. Você faz o que eu quero. Ó, irmão, é mentira. Está na Bíblia, mentiroso e pai da mentira. Aí falou, é? Você está ali em adultério com aquela obreira. A obreira, em vez de tentar manter a pose, a obreira já saiu chorando e correndo dentro da igreja. Aí entregou tudo. Aí ele ficou, sai, fica quieto. Sai. Não deu mais conta. E não saiu. Eu já fui chamado, eu era pastor de 2 igrejas, também não vou falar o campo, porque deve ser até que está gravando ali. E aí eu estava numa igreja, e a reunião terminava, era 1 hora de reunião nessa igreja, e eu pegava a van e subia correndo para encerrar, era uma sexta-feira, para encerrar o culto na outra igreja. E eu saía voando, e nesse dia teve um problema e eu não podia ir. Eu falei, termino aí vocês. E fiquei atendendo o pessoal. Aí, e o telefone tocando, estão te esperando aqui. Quando eu cheguei lá, o pastor, ele estava mais ou menos umas 5 horas tentando expulsar o demônio. Na luta. E o demônio não saiu. E sai encosto, desencosta encosto. E o encosto disse, como é que eu vou sair se você fica se masturbando à noite? E aí, como é que sai? Não sai não, de jeito nenhum. Essa expressão aqui, ó, eu bem sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Será que você se conhece? Ou você vive uma vida como se tivesse tudo normal e o diabo bem conhece você e você está dando tempo? Bem sei quem é Paulo. Irmãos, não é só isso. Não é só porque o diabo bem sabe quem é você. A outra coisa é que o diabo pôde mais do que eles e o diabo os alcançou. Quando a gente está tentando usar a fé e fazendo as ferramentas, as vontades do diabo, ele pode mais do que a gente e ele vai nos alcançar a qualquer momento. Diga misericórdia. O diabo alcançou eles. Alcançou. E quando alcançou, o que é que o diabo fez? Deu uma surra. Eu acho que eu tenho uma mensagem, não sei se, Mateus, está no YouTube, surra dos encostos. Antiga, eu tenho uma mensagem dessa aí. Preguei em algum congresso de obreiro nosso aqui, rebanhão de obreiro. Foi, tem um negócio desse aí, surra dos encostos. Deve estar lá no YouTube, Bispo Santos no YouTube. Surra dos demônios. Eles alcançaram, bateram. E aí, para arrebentar, deixaram feridos e pelados, rasgaram a roupa. Rasgaram as vestes. Na Bahia teve uma briga, a mulher encontrou o marido com a amante, e ela tinha uma tesoura na bolsa, e ela disse, não, só vou pepinar o cabelo dela, não vou furar, e a família, não, eu vou atrás, eu vou pegar, e quando pegou a mulher subiu, deitou dessa mulher, cortou o cabelo, e a gente gritando, vai, menino, né? Vai, ela pepinou o cabelo tudo, e a outra, não, e aquele desespero, e botava a mão no rosto, ao invés de segurar a mão da outra, botava a mão no rosto e juntou, e aquele tanto de menino, e a gente gritando, ela cortou o cabelo da moça todinho, pepinou tudo. Aí depois ela pegou a tesoura e meteu assim, rasgou a roupa daquela mulher. E aquela mulher saiu pelada na rua gritando. E a gente tudo atrás gritando, aquele tanto de menino, menina, miséria, pior do que o diabo, menino quando vê a miséria. E a mulher doida, com o cabelo pepinado, aquele tanto de cabelo, a gente pegava o cabelo e jogava para cima. Aquilo era festa para a gente. E aquela mulher saiu pelada na rua. Irmão, aquela mulher ficou tão envergonhada, tão humilhada, que aquela mulher sumiu, que ninguém não viu carregar mudança, a porta não abriu mais da casa daquela mulher. E foi mais ou menos isso aqui, o demônio pôde mais do que eles. Deram uma surra e ainda deixaram nus, pelados. Surra fala de que o diabo ele toca fisicamente. Pelado fala que o diabo ainda envergonha a pessoa.
Quem entendeu isso? Quando a gente quer enfrentar o mal com pendência com ele, olha o perigo aí. Enfrentar o diabo com pendência com ele é suicídio. Ele pode mais do que você. Ele pode mais do que você. Segundo, ele vai te alcançar. Terceiro, ele vai te atingir fisicamente. Feriu, pode botar doença, tumores, enfermidades. O trabalho de libertação é sério. Obreiro, missionário, pastor que mexe com libertação e tiver pendência, as consequências vêm, são terríveis. O demônio pode mais do que a pessoa. Aí a pessoa usa até o nome de Jesus pela misericórdia. Deus vai deixando, mas chega uma hora que o diabo pode mais do que ele. Alcança a pessoa, alcança ela, fere ela, adoece ela. E não só adoece, mas envergonha a pessoa para sempre. Vocês entendem isso? Ficaram feridos e nus. Imagine os filhos de Cefa. Todo o povo passava. Olha o que a Bíblia diz no verso 17. E foi isso notório aonde? A todos os que habitavam em Éfeso. É mais ou menos assim, o Bispo Santos está aqui pregando em Goiânia, libertação, cruzada de milagres, e ora e a mulher emagrece, faz oração do nojo, e o Bispo Santos está na maracutaia. Aí o diabo vem contra a minha vida, pode mais do que eu, me atinge, e eu sou envergonhado em todo o estado de Goiás. Por quê? Porque eu tentei manter um ministério, eu tentei ser de Deus, mas fazendo a vontade do diabo. E não tem como eu vencer o diabo com as armas dele mesmo. Quem entende isso? Faz assim com sua mão. Quando o encosto não desencosta, o que é que eu devo fazer? Sabe o que é que você deve fazer? A Bíblia diz que eles eram 7 filhos de um religioso, sacerdote principal. O cara era sacerdote. Os filhos não. Presta atenção, eles eram filhos de um sacerdote respeitadíssimo. Já ouviu o ditado? Filho de peixe? Filho de peixe? Então, filho de peixe é peixe, né? Filho de crente não quer dizer que seja crente. Os caras era filho de um homem respeitadíssimo na cultura judaica, como homem de Deus, conhecedor da lei. Só que os caras não tinham vida com Deus. O que esses caras eram, na verdade? Sabe o que eles eram? Eles iam para a sinagoga? Iam. Levava dízimo? Certamente o judeu dá dízimo. Eles oravam? Diga, orava. Eles falavam de Deus? Diga, falava. O que eles faziam? Fazia tudo que um religioso faz, meu Deus. Fazia tudo que um religioso faz. O que eles não tinham? O principal, vida com Deus. Quando o encosto não desencosta, o que está acontecendo? O principal sintoma pode ser isso. A pessoa não está tendo uma vida com Deus. Aí eu estou aqui, quantas semanas? Quantas semanas? Aí eu vou gritar aqui agora, desencosta encosto. Será se a gente não está jogando conversa fora? E o encosto está podendo mais do que você? E eu estou tentando te ajudar, mas você continua fazendo a vontade do encosto? Será se eu não vou perder o meu tempo? Está aqui 7 semanas, desencosta, encosto, desencosta, encosto. Aí o encosto fala assim, por quê? Porque eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, eu sei quem é o Senhor Bispo Santos, mas esse aí quem é? E aí eu estou perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo no seu tratamento de libertação. Por quê? Você vem na sexta-feira e diz, sai encosto. E sua vida, olha aqui para mim, libertação, ela não é determinada simplesmente na oração da sexta-feira à noite, mas na decisão do sábado pela manhã. O que você vai fazer no sábado pela manhã, depois da libertação na sexta-feira à noite. Tudo que acontece na sexta-feira à noite pode ser anulado com a decisão que você tomou no dia seguinte, ou até na hora que saiu da igreja. Eu orei por um rapaz que era usuário de drogas, e aí eu falei, Jesus vai te libertar, e ele, amém, eu creio, eu preciso, e saiu. E quando ele saiu da igreja, sabe onde ele foi? Para os amigos, na boca de fumo. Ele diz, não vou usar não, só vou ver meus amigos. Ele cancelou todo o trabalho com uma decisão. Tudo que acontece na sua vida, tudo que Deus vai fazer aqui agora, pode ser anulado com a decisão que você vai tomar ao sair daqui. Conseguiu entender? Então, irmão, será se você não está ganhando uma surra dos encostos? Será se os encostos não estão assim, no seu casamento, sua família, sua saúde? Você diz, poxa, eu estou batendo no demônio, mas o demônio está me batendo. Eu digo, sai encosto, e o encosto fala, não, quem vai sair é você. Alto lá. Alto lá. Eu quero dar uma surra nos encostos aqui. Amém? Vamos dar uma surra nele agora?
E se eu der uma surra nele e ele te dá uma surra lá fora? Então, bispo, quando o encosto não desencosta, o que é que eu tenho que fazer? Quando o encosto não desencosta, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho que rever o que é que está acontecendo. Essa é a segunda semana, falta 5. Vai adiantar eu ficar aqui 7 semanas, sai encosto, desencosta, desencosta. Se você não está legal. Entenderam agora? No fundo da minha casa tinha uma carniça. Cachorro morto, eles colocavam lá os animais que morriam. Eles arrastavam, e lá para o final, minha casa, onde a gente morava, cheio de mato, atravessava um caminho que tinha, a gente já saía num campinho de futebol onde a gente jogava. Tudo que era animal que morria, eles arrastavam e jogavam lá. E ficava um mau cheiro no fundo de casa. E às vezes a gente estava almoçando, os abutres vinham, rondava aquilo ali e vinha comer aquela carniça, e eu ficava com nojo. Às vezes não queria nem almoçar. Aquele mau cheiro, às vezes o vento jogava e vinha um cheiro daqueles animais mortos. Aí eu tinha o quê? Eu tinha uma baladeira, um estilingue, uma beca, não sei como é que você chama. Eu ia lá para o quintal e eu pegava o estilingue e fazia... Pim! Os urubus saíam voando. Aí quando eu voltava, que eu ia pegar comida para poder almoçar, os bichos iam voltando, rondando na carniça. Eu voltava mais nervoso ainda, pegava o estilingue, pim! Nunca acertei nenhum, mas jogava isso aí, é tudo doido. E os bichos às vezes passavam perto da gente e faziam, parecia um helicóptero, com as capangas na cabeça, nojento, asqueroso. E aqueles urubus voavam. Aí eu, até lá em cima eu ainda jogava assim, para ele não voltar mais. Eu olhava assim, aí agora eu vou. Voltava para o quintal de casa. Quando eu pegava a comida, tinha um que era fofoqueiro, ele vinha na frente e avisava para os outros. Ele vinha, daqui a pouco vinham os outros. Aí chegou um dia, sabe o que é que eu fiz? Ao invés de chegar lá e jogar pedra nos abutres, eu fui lá e peguei a corda com um cachorro morto, botei a camisa na boca, no nariz, e rastei aquele negócio assim, tinha uma vala ao lado do campo, joguei, tinha areia, que a chuva passava, ficava aquela vala, joguei a areia em cima, arranquei, joguei a carniça lá dentro. Aí o urubu veio assim, o fofoqueiro veio assim, ó. Não viu a carniça, sumiu. Você quer ver o diabo sumir da sua vida? Então não adianta a gente ficar na sexta-feira, pedra, desencosta, encosta. Ai, bispo, me senti tão bem. Aí chega lá fora, você está ganhando surra dos encostos. O que a gente tem que fazer? Os caras eram filho de religioso. Ser filho de religioso não garante libertação. Você tem que deixar de ser religioso, você tem que nascer de novo e dizer, eu tenho que me converter de verdade, hoje eu estou disposto a não mandar o encosto sair só. Nós vamos mandar ele sair, mas eu vou fazer o principal, eu vou sepultar a carniça aqui agora. E se você está disposto a fazer isso agora, aqui na frente vai ter uma vala, e você vai vir pegar o seu pecado, isso aqui é definitivo, você vai jogar esse pecado, e o Senhor vai sepultar isso. E esse encosto, quando ele voltar para você, ele não vai ver mais a carniça que é o pecado. Você sabe que o pecado cheira mal nas narinas de Deus? Isaías 59, o verso 1, os ouvidos do Senhor estão atentos, o braço do Senhor está estendido. O verso 2 diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separa, Deus não pode. Bispo, eu vou jogar hoje a carniça e eu estou disposto a sepultar. Fica em pé, fica em pé. Eu não vou chamar todo mundo na frente, porque se eu chamar todo mundo na frente, você pode vir maquiado. O que é maquiado? Eu vou chamar na frente todo mundo, aí você vem, você fala, não, a minha questão é outra, não tem nada a ver. Quando você faz um compromisso, eu vou chamar você aqui agora, você diz assim, bispo, eu desconfio, tem alguma coisa que eu estou fazendo, ou você tem consciência ou você não tem, não importa. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que o encosto não está desencostando. Tem alguma carniça, pode ser pecado, mentira, vício, prostituição, roubo, masturbação, homicídio, sei lá o que é. Ninguém conhece a vida de ninguém. Agora o diabo diz, eu bem sei. Não importa se você é homem, velho, bispo, eu estou com 95 anos, mas ainda estou me masturbando. Não importa, mas vai que está. Estou com 150, mas estou jogando duro. O Abraão foi pai com 100 anos. Eu não sei. Não importa.
Bispo, eu estou com 90 anos, mas eu estou pecando. Ou se eu sou um adolescente, bispo, eu só tenho 14 anos, 13 anos, mas eu estou pecando. E eu não quero que o diabo pode mais. Eu creio que Deus pode mais. Eu creio que Deus pode mais. O diabo não vai ser mais na minha vida. Hoje eu cansei. Hoje, em Cristo Jesus, eu vou ser mais. E esse encosto vai desencostar do meu casamento, da minha família, do meu corpo, da minha vida. Agora, o que você vai fazer aí agora? Você vai pensar qual é a carniça. Lembra? Sai urubu! Ele volta por causa de quê? Então eu vou mandar o urubu sair, mas nós vamos tirar a carniça. Aí ele não vai voltar mais. Você sabia que a semana que vem você pode estar aqui liberto? Ele diz, acabou, não tem mais aquele problema. Porque o urubu foi embora. E a libertação aconteceu. Irmãos, tem gente que fica se libertando 10 anos na igreja. Eu me libertei em 6 meses. Mas a libertação aconteceu, foi no dia que eu tomei uma decisão, na frente do espelho, chorando, arranquei a argola da orelha, quebrei meu patuado pescoço, e eu disse, muda a partir de hoje, eu não volto mais, cortei as minhas amizades erradas, numa decisão, nunca mais eu passei mal, uma decisão, amém ou não amém? Fecha os olhos, com os olhos fechados, ninguém precisa ver você. O que você vai fazer agora? Lembra da carniça. Pecado tem nome, você sabia? Pecado tem cor, pecado tem cheiro. Você sente o cheiro do pecado? Tem um pecado. Abra o teu coração e diz, Deus, até onde eu vou com essa vida que eu estou vivendo? Esse problema vai durar até quando? Até quando? Eu quero mudar. Eu quero me libertar. Eu não quero mais viver esse pecado, Senhor. Você veio aqui hoje para sepultar o pecado. Qual é o pecado que você quer sepultar? O que adianta eu ficar aqui gritando, desencosta, encosto, desencosta, encosto, se tem justamente o que o encosto quer? O demônio pode mais do que você, irmão. O demônio, ele pode mais do que a gente. Mas quando a gente está pelo sangue de Jesus, nós podemos mais do que ele, porque Jesus é maior. Mas para isso você precisa agora, ir lá no seu pecado. Pensa agora, como você se sente? O que esse pecado te traz? Até quando você vai viver com ele? Você já parou para pensar? Não depende de ninguém, só você pode resolver isso. É só você que decide abandonar isso ou não. Ninguém mais pode resolver isso. Deus não pode, Jesus não pode, o Espírito Santo, os anjos, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, ninguém pode, seu pastor. A decisão, ela é pessoal, você decide. Se você disser, eu decido abandonar esse pecado. Se você disser assim, eu não vou decidir, para Deus já decidiu, você vai continuar. Mas se você diz, eu quero, bispo, aqui agora, enterrar um pecado, e não importa qual é o pecado, aqui na frente tem um buraco, você não vê com os olhos naturais, mas tem uma vala aqui agora. E se você quer vir jogar esse pecado aqui agora, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Só você que tem coragem. É sua vida. Se você morrer hoje à noite, então eu decido isso, bispo. Sai do seu lugar, vem aqui e joga nessa vala. É uma decisão que você precisa tomar. Pode chegar aqui, diante do altar, tem um buraco. Joga no buraco. Joga nesse buraco, pela fé. Você vai vir, sai do seu lugar. Pega na mão o pecado. Venha com ele na mão. É o adultério, é o vício, é a prostituição, é a mentira, é a infidelidade no dízimo. Venha na mão, com o pecado na mão, venha com ele na mão. Fecha na sua mão o pecado. Ô irmão, é forte isso. Eu estou sentindo que Deus está aqui agora. Eu sei que Ele está aqui agora. E olha, eu vou te dizer, domingo agora vai ter um pregador de fora aqui. Quem sabe você nunca foi batizado no Espírito Santo por causa disso. Domingo você vai batizar. Deus vai batizar você aqui no Espírito Santo. Pega na sua mão o pecado e venha. Venha com esse pecado na sua mão. Segura na mão. Confessa a Ele agora. Diga, Deus, me perdoa. Diga, eu cansei de carregar esse pecado. Esse pecado é pesado. Esse pecado me machucou, me fez sofrer. Peça perdão a Deus aí agora. Confessa. Você sabia que o Espírito Santo está aí do teu lado agora? A hora que o Espírito Santo mais se aproxima de uma pessoa é quando ela se arrepende. Porque ele convence o homem do pecado. É o Espírito que convence. Então pede perdão a Ele. Confessa. Entrega a tua vida, teu coração. Pega na sua mão, com a mão fechada.
Levanta a sua mão fechada. Fecha a mão. Fecha a mão. Levanta a sua mão fechada. Diga: Senhor, está escrito: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu venho a ti. Agora eu quero. Eu decido. Agora. Definitivamente. De uma vez por todas. Jogar fora esse pecado da minha vida. Diga: Senhor, aqui está esse pecado. Feche os olhos, levanta a mão. Imagine o pecado aí na sua mão. Imagine na sua frente um buraco, uma vala. Você já viu no cemitério quando tem um buraco e tem um monte de terra ao lado? Você vai ver com os olhos da fé agora. Tem pessoas aqui que Deus vai mostrar para você o buraco. Eu sou profeta de Deus, o que eu falo acontece. Tem gente aqui que Deus vai mostrar para você um buraco, quer ver? Você acredita em mistério do Espírito? Deus pode te levar em espírito agora e ver um buraco? Pois Deus vai mostrar a alguém aqui agora um buraco. Eu vou orar a Deus, Ele vai te levar em espírito e vai te colocar no lugar aonde na sua frente vai ter um buraco. Eu vou pedir a Deus para fazer isso agora. E você vai olhar para a sua mão, vai ver o pecado. E você vai olhar para a sua frente e vai ver o buraco. Quer ver? Pai, em nome de Jesus, leva o espírito dela agora. E mostra para ela agora o buraco, Senhor. Uma vala enorme. Muita terra. Muita terra. E agora está na mão dela o pecado que ela já tentou largar, sair, nunca conseguiu. E por causa desse pecado, esse encosto nunca desencostou. Porque o encosto, ele precisa de uma brecha para poder atuar. Enquanto tiver a brecha, por mais que a gente diz sai, ele cria resistência. Mas agora, o Senhor levou ela, meu Deus, em espírito, meu Senhor, para o vale da decisão. O Senhor levou ela para o vale da decisão. E algo vai acontecer aqui e agora. É uma libertação como nunca houve. Eu não sei se ela vem carregando esse pecado, essa culpa, essa mágoa. Eu não sei se é uma mágoa, eu não sei se é um ódio, eu não sei qual é o pecado, mas ela sabe. E ela pega agora na mão dela o pecado. E ela levanta o pecado agora. E ela joga esse pecado. Na sua frente tem uma vala. Você está vendo? Você está vendo? Pega o pecado agora. E Deus está me mostrando alguns pecados sendo sepultados agora. Oh, aleluia. Levanta agora, veja o pecado que está na sua mão. Esse pecado te acompanhou durante muito tempo. Joga agora o pecado na vala, vai jogando. Solta, solta. Está criando resistência, ele não quer sair da sua mão, solta. Solta no buraco. Solta agora. Isso. Isso. Com os olhos da fé. Com os olhos da fé, vai jogando a mentira, joga a prostituição, vai jogando, vai soltando, vai liberando. Vai liberando, vai liberando. Vai liberando. Agora com o seu pé, vai arrastando a terra, vai jogando a terra em cima. Vai pela fé, irmão, está funcionando, vai, vai. Não liga o que os outros vão falar, não. Tem gente que é carnal, você é espiritual. Deus está aí no mistério com você. Vai enterrando, vai sepultando, vai. Sepulta. Sepulta aquilo que te acompanhou. Sepulta agora, isso. Isso, vai jogando terra, joga terra, joga terra, joga terra. Joga terra, aquilo que te acompanhou, aquilo que te marcou, aquilo que te fez sofrer. Tudo. Pisa nessa vala. Vai pisando nessa vala. A pila. Diga pecado nunca mais. Diga nunca mais. Nunca mais na minha vida. Diga eu saio daqui hoje livre. Pisa nesse pecado que te acompanhou até hoje, essa culpa, esse trauma, essa ferida, pisa, aleluia, pisa, isso, levanta suas mãos agora, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te purifica, ele já te purificou tantas outras vezes, mas o pecado você carregava na mente, agora você se libertou da mente, do seu ser,
O sangue de Jesus vem sobre você agora, ele lava você, você é limpo, você é nova criatura pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar, para te lavar, para lhe remir. O diabo, quando olhar para você, ele não vai ver mais você, ele vai ver o sangue de Jesus sobre você agora. Você está livre, você está liberto desse pecado, dessa maldição, dessa brecha. Essa porta está fechada na tua vida. Agora levanta as tuas mãos, eu vou ministrar sobre você uma autoridade. E você vai receber essa autoridade. E você vai dar ordem ao encosto agora. Você vai dar ordem ao encosto. E você vai dizer: desencosta, encosto. Não sou eu não, o pastor. Agora vai ser diferente, é você. Levanta as suas mãos. Quer receber autoridade? Levanta as mãos. Senhor, eu quero ministrar agora autoridade na vida do teu povo. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós temos autoridade sobre os demônios. Nós temos autoridade sobre os espíritos malignos. Vem uma unção do Espírito de Deus sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Eu ministro poder e autoridade, assim como Samuel ungiu a Davi, dando ele autoridade para reinar sobre a nação. Eu declaro agora a unção do Espírito sobre você, dando você autoridade sobre os demônios, sobre a maldição, sobre o pecado. Receba essa autoridade aí agora, em nome de Jesus. Toma posse dessa autoridade, toma posse. Agora dá ordem ao encosto. Ele está onde? Ele está onde? Dá ordem agora. Põe a mão na sua cabeça agora e diga: acabou, diabo. Põe a mão na sua cabeça e diga: acabou, encosto. Diga: acabou, encosto. Dê ordem agora. Põe a mão na sua... É você mesmo. É você que vai dizer: desencosta, encosto. Diga: desencosta do meu casamento. É isso mesmo, desgraçado. Desencosta do meu marido. Desencosta da minha casa. Desencosta do meu filho, da minha empresa, do meu dinheiro, do meu salário. Dá ordem, dá ordem. Se você está doente, você mesmo dá ordem, a doença vai sair. A doença vai sair, a miséria vai sair. Diga: desencosta. Desencosta, desencosta, desencosta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: sai, 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 sai. E não volte nunca mais. Levanta a mão, diga: obrigado, meu Pai. Estou livre, estou liberto, estou liberto. Diga: Senhor, eu tomo posse da minha vitória. Levanta as suas mãos. Você está livre. Levanta as suas mãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Receba a sua libertação. Toma posse. O Espírito de Deus está aí com você. O Deus Todo-Poderoso é com você. Ele te guarda, Ele te protege. O encosto não pode mais com você. Diga: obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Diga: obrigado, 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 obrigado. Dê um aplauso a Ele. Diga: obrigado, 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 obrigado. Amém.